Olá pessoal, você já ouviu o ditado terminar em pizza? Já ouviu? Então, assista esse vídeo até o final que eu falarei de onde veio esse ditado terminar em pizza. Também falaremos agora sobre um historiador, um importante historiador na historiografia brasileira, logo após a vinheta. No dia 23 de outubro de 1853, numa cidade pacata chamada Maranguape, no Ceará, nasce um historiador chamado Capistrano de Abreu. Capistrano de Abreu, um grande historiador, ele foi influenciado aí pelo positivismo. Geralmente nas academias, em especial academias de humanas, o positivismo é uma corrente muito bem falada, né? Muito bem elogiada. Existem vários professores aí que falam muito bem do positivismo, só que não. É de costume, nas aulas de metodologia científica, o professor ir lá colocar, né, os métodos de pesquisa, em especial positivismo, método, materialismo histórico e dialético e fenomenologia. O engraçado é que você não encontra nenhum trabalho com método positivista, né? Durante as academias a gente usa a palavra positivista para poder bater o martelo na cabeça de quem não é materialista histórico, né? Interessante. Existem outros métodos também, o comparatismo, etc, né? Pois é, Capistrano de Abreu, ele vem da escola positivista. Dado o momento ali de 1853, é o momento onde a história está se tornando uma disciplina científica. Não era a mesma compreensão da história do século XVIII, XVII. No século XIX, o positivismo ele é uma corrente filosófica, sociológica muito forte, e a história aí, ela há um interesse, na verdade, né, em consolidar a história como uma academia, como uma disciplina acadêmica mais próxima da ciência do que da literatura. Capistrano de Abreu, ele participou da Associação Fênix Estudantil e também da Academia Francesa. Mas os grandes homens também contam com algumas derrotas em seu caminho. Ele foi reprovado aí no vestibular para Direito. Então, em 1875, ele se transfere, né, do Ceará para o Rio de Janeiro. Chegando lá, ele faz parte, né, de um concurso para dar aulas, ministrar aulas no Colégio Dom Pedro II. Acontece que para entrar no Colégio Dom Pedro II no século XIX, Capistrano de Abreu tinha que fazer parte de um vestibular, de um concurso. E neste concurso ele tira em primeiro lugar com a tese O Descobrimento do Brasil e o Desenvolvimento no século XVI. Igualzinho hoje, né? Só que não. Uma vez no Colégio Dom Pedro II, Capistrano de Abreu ali vai lecionar duas disciplinas. Coreografia, hoje praticamente você não vai ouvir falar desta disciplina, mas se encontrar autores do século XIX, é comum encontrar coreografia. O que significa coreografia? Coreografia vem do grego, que significa descrição de um país. A outra disciplina era sobre a história do Brasil.
Observe que antes de entrar no Colégio Dom Pedro II, que antigamente, né, exigia-se um concurso para você fazer parte do colégio, e ele entrou no concurso fazendo uma tese. Hoje o Colégio Dom Pedro II está tomado de uma militância aí do PSOL, de ideologia de gênero, né? Impressionante. Então vamos lá. O Capistrano de Abreu, ele antes de lecionar nesse colégio, tão conceituado colégio, né, que continua conceituado, chegando lá no Ceará, ele também lecionou em várias escolas. Nestas escolas, os alunos falavam que ele era um grande professor substituto de diversas disciplinas. Por quê? Porque Capistrano de Abreu era conhecido como devorador de livros. Então, ele não se limitava apenas à história, né? Geografia, ele gostava muito, literatura e etc. Para o concurso do Colégio Dom Pedro II, foi no ano de 1883, e havia um viajante alemão que presenciou a banca, que entrevistou o nosso querido e prestigiado Capistrano de Abreu, que foi o viajante alemão chamado Karl von Clausewitz. E esse viajante alemão ficou impressionado com a incapacidade da banca em avaliar o Capistrano de Abreu. Ele percebeu que Capistrano de Abreu tinha um lastro de conhecimento muito maior do que os limitados examinadores. E entre estes examinadores, anote aí, nada mais, nada menos do que um juiz, muito baseado no pensamento romântico, Silvio Romero. E esse nome é conhecido ali no século XIX. Pois é, Capistrano de Abreu deu um banho nele aí. Beleza, nós estamos em 1873 no concurso aí do Capistrano de Abreu, mas vale lembrar que alguns anos antes, em 1879, Capistrano de Abreu é aprovado em primeiro lugar para a Biblioteca Nacional, no dia 12 de agosto de 1879. Pois é, cara, você aí com 60 anos de idade, terminando uma graduação, estudando com todo esforço, né? Claro, a vida para cada um, as portas vão abrir no momento correto e quando também você se esforçar, lógico. Capistrano de Abreu tinha 29 anos. Quando ele entrou na Biblioteca Nacional, em 79, em 1883, para entrar no Colégio Dom Pedro II, a tese dele foi elaborada aí em mais ou menos um ano, né? Então, Capistrano de Abreu, ele se tornou, durante a sua carreira, colaborador do jornal O Globo, redator da Gazeta e Notícias e oficial da Biblioteca Nacional, né? Ele foi grande participante desses jornais aí. Jornais e institutos, né? Com a Biblioteca Nacional. Capistrano de Abreu escreveu esse livro também chamado Capítulos da História Colonial. Esse livro, Capítulos, não sei se dá para ver, Capítulos da História Colonial, foi prefaciado pelo historiador José Honório Rodrigues. Sobre José Honório Rodrigues poderemos falar isso em outro momento, okay? Mas muitos dizem que Capistrano de Abreu se tornou conhecido justamente pelos estudos de José Honório Rodrigues. O prefácio desse livro, José Honório vai fazer um apanhado da trajetória intelectual e dos hábitos intelectuais de Capistrano de Abreu e também suas contribuições. Capistrano de Abreu, que fortemente embasado na sociologia, no método positivista, ele vai migrar depois para o realismo histórico.
A narrativa de Capistrano, ela tem um estilo objetivo, né? Muito diferente daqueles que falam e não dizem nada, né? E observe o seguinte, havia um jornal ali no início do século XX chamado Jornal do Comércio. Este jornal, no dia 6 de janeiro de 1907, publica uma nota. Esta nota escrita por José Carlos Rodrigues. Beleza. Quem foi José Carlos Rodrigues? Foi um jornalista. Ele escreveu essa nota. Na nota escrita por José Carlos Rodrigues, ele faz uma citação de um comentário de Van Hagen, outro grande historiador do século XIX, Van Hagen. Van Hagen, ele havia dito que tinha encontrado um colaborador tão culto e douto, e ele considerava, Van Hagen considerava Capistrano o historiador mais importante de sua época. Beleza? Este comentário de Van Hagen foi citado por José Carlos Rodrigues na nota do Jornal do Comércio. Isso, mais uma coisa aí sobre Capistrano de Abreu. Estávamos em 1907, né, no Jornal do Comércio. Vamos recuar um pouquinho no tempo. Em 1882, né, um ano antes de ele entrar no Colégio Dom Pedro II, o Visconde de Porto Seguro publica também uma nota no jornal Gazeta de Notícias, e ele afirma que Capistrano de Abreu era o historiador. Aos 30 anos de idade, ele era senhor absoluto de toda a historiografia brasileira. 30 anos de idade. Então, este é Capistrano de Abreu. Em um outro momento, podemos aprofundar um pouquinho mais na obra deste magnífico historiador, né? E respondendo de onde vem, né? Tudo termina em pizza, esse ditado popular, de onde que vem? Em 1960, os dirigentes daquele clube lá que usa camisa verde, aquele clube lá de São Paulo, o Palmeiras, que usa camisa verde, né? Os dirigentes desse time estavam discutindo a política do clube, as diretrizes, né? Resolver os problemas do Palmeiras. A reunião demorou mais do que reunião de escola, de professores. 14 horas. E ao longo de 14 horas, os dirigentes passaram a ter fome, né? Lógico, cansativo. Aí foram para uma pizzaria, compraram umas pizzas lá e terminaram a reunião numa pizzaria. Ok? No outro dia, um jornalista chamado Milton Peruzzi escreveu no jornal chamado Gazeta Esportiva, com a manchete: crise no Palmeiras termina em pizza. Um grande abraço.